nome é Gilberto Alves, eu sou professor de Psiquiatria da Universidade Federal do Maranhão e sou coordenador do Serviço de Psiquiatria do Hospital Nina Rodrigues. Eu venho hoje falar de um assunto importante e que ainda é pouco discutido, mas é um assunto que tem recebido atenção crescente, que é o suicídio na terceira idade. Hoje nós vamos comentar sobre aspectos epidemiológicos, dos fatores sociodemográficos e clínicos associados a essa condição. E também nós vamos falar sobre as principais abordagens do paciente com risco de suicídio. Espero que vocês gostem da aula. Podemos dizer que o aumento da prevalência de suicídio ele é acompanhado principalmente pelo aumento da expectativa de vida no geral da nossa população. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, na Turquia, das mortes por suicídio que ocorreram no ano de 2005, mais ou menos um total aí de 2 a 4% ocorreu por conta de tentativas de suicídio. Então, essa proporção, ela na Turquia foi de cerca de 2,5 suicídios por 100 habitantes. Tá? Nos Estados Unidos, nós temos uma prevalência ou uma proporção em torno de 1,5 casos de suicídio por 100 habitantes. Então, essa proporção ela é muito variada, mas o fato é que se nós olharmos de uma maneira geral, os atendimentos em suicídio, eles têm recebido crescente atenção e têm recebido também investimentos progressivos em países desenvolvidos. Né? Então, entre os fatores de risco associados ao suicídio em idosos, existem fatores sociais, fatores culturais, fatores biológicos e fatores demográficos, refletindo essa condição multifatorial do suicídio em todas as faixas etárias. Não é? Em idosos, por exemplo, a solidão, o abandono dos familiares, a perda do emprego ou a aposentadoria, o luto pela perda de um ente querido são fatores importantes. Também são igualmente importantes a ocorrência de quadros crônicos dolorosos, por exemplo, problemas músculo-esqueléticos, que progressivamente impactam na qualidade de vida dessas pessoas. Assim como também problemas oncológicos, doenças oncológicas que exigem um tratamento prolongado, muito custoso, ou também sequelas de eventos vasculares. Essas condições todas estão associadas à eclosão de sintomas depressivos. Em relação aos preditores de suicídio, vários estudos epidemiológicos mundiais têm tentado investigar de maneira mais aprofundada que fatores sociais estariam mais relacionados ao suicídio em idosos. Por exemplo, um estudo na Suécia, ele mostrou que o maior índice de suicídios estava relacionado a idosos com idade superior a 75 anos, o que nós chamaríamos de idosos velhos ou idosos maduros, não é? Em contraste aos idosos jovens, ali na faixa entre 60 e 70 anos de idade. Para esse grupo acima de 75 anos, os maiores preditores de suicídio eram os conflitos familiares, a presença de alguma doença grave, a sensação de solidão. Nós sabemos que nos países ricos a taxa de fertilidade por mulher é menor, as famílias nucleares são também em número reduzido, muitos casais têm um filho ou nem tiveram filho, de maneira que a vivência da velhice ela é acompanhada de períodos de maior solidão, nesses casos, às vezes, instituição ou institucionalização precoce, ou então indivíduos que vão morar em condomínios ou em bairros sem a presença de familiares. Não é? Em contraste a esse grupo de indivíduos, nós temos naquele grupo mais jovem os problemas econômicos como fator principal que era considerado um preditor importante de suicídio nesse estudo sueco. Então, como nós podemos compreender, o suicídio em idosos é ocasionado, na maior parte das vezes, por uma conjunção de fatores que envolvem, mais comumente, a presença de doenças crônicas, características ligadas ao estilo de vida e a adesão, por exemplo, a atividades de lazer, atividades geradoras de prazer, de interação social. Bom,
Olhando para a neurobiologia do suicídio, investigando um pouquinho mais dos modelos médicos explicativos para essa condição sindrômica, podemos citar, por exemplo, fatores genéticos, fatores vasculares e um conjunto de outros fatores, né? Começando pelos genéticos, vários estudos têm destacado o papel de características como a presença do alelo epsilon-4 da apolipoproteína E, que estaria relacionado ao transporte de colesterol e conferiria um risco maior de formação de características neuropatológicas da doença de Alzheimer. Do ponto de vista vascular, a presença de doença vascular geralmente relacionada à hipertensão, ou fatores metabólicos como diabetes, ou fatores como dislipidemia, ou seja, a presença de triglicérides aumentados, também pode ser um fator importante para a ocorrência de sintomas depressivos que, por sua vez, podem aumentar o risco de suicídio, né? Especialmente nos países asiáticos e nos países da América Latina, esses fatores são muito importantes, tá? Estão ligados à dieta e ao estilo de vida da população. Portanto, pessoal, é muito importante que tenhamos uma compreensão mais abrangente sobre os fatores ligados ao suicídio em idosos, e eu insisto no ponto da neurobiologia. Quando olhamos, por exemplo, a relação dinâmica entre fatores ligados à genética, fatores, por exemplo, como a presença de obesidade, hipertensão, diabetes, uso de álcool, não é? As mudanças neuronais que acontecem com o envelhecimento, fatores ligados à reserva cerebral, o conceito de reserva cognitiva ou reserva cerebral, diz respeito à capacidade do cérebro de suportar alterações neuropatológicas sem perder a sua autonomia para o desempenho de atividades intelectuais, de atividades cognitivas. É como o conceito de reserva financeira, né? Você pode, por exemplo, passar por um período de crise sem necessariamente empobrecer, desde que você tenha uma reserva, uma gordura que possa ser queimada durante aquele período. Então, fazendo essa analogia simples, podemos entender o conceito de reserva cognitiva, que hoje tem sido bastante discutida. Então, dentro do conceito de reserva cognitiva, temos fatores ligados à escolaridade. Sabemos que a escolaridade é um fator protetivo relacionado à reserva cognitiva. O envolvimento do indivíduo em atividades sociais, a atividade física, principalmente aquela atividade aeróbica. O curioso é que o suicídio por quedas de grandes alturas foi mais comum em países como Hong Kong, Luxemburgo e Malta, onde as pessoas se atiravam desses prédios. Olhando essa revisão sistemática da literatura, que foi publicada pelo grupo do professor Antônio Egidio Nardi, podemos perceber que em um levantamento de cerca de 1.600 referências, o público masculino quase que universalmente foi aquele com maior prevalência de suicídio. E dentre esses pacientes, o suicídio esteve frequentemente associado a transtornos mentais, a causas psiquiátricas. Nós sabemos que em cerca de 95% dos casos de suicídio, para uma estimativa mais conservadora, há causas psiquiátricas de base associadas, e dentre elas os transtornos mais comuns são os transtornos do humor, em primeiro lugar, os transtornos psicóticos e aqueles relacionados ao uso e abuso de substâncias, né? Nessa revisão sistemática também a presença de uma doença clínica, como a gente citou anteriormente, uma doença crônica ou uma doença oncológica, parece ter sido um fator importante, assim como aspectos econômicos, por exemplo, baixa renda ou a falta de suporte social, também foram fatores correlacionados ao maior suicídio em idosos, tá? O exercício físico ele aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, principalmente para áreas do córtex pré-frontal, o que por sua vez tem uma correlação com a melhora da função cognitiva e com o aumento da regulação emocional. O exercício físico também ele aumenta a quantidade de substâncias que tem uma associação
com o crescimento e arborização dos neurônios. Por exemplo, o BDNF. O BDNF, por exemplo, ele aumenta o número de transmissões sinápticas e aumenta o número de neurônios produzidos em áreas importantes do cérebro, como o hipocampo. E o aumento do fluxo sanguíneo cerebral, como eu havia falado, ele vai favorecer não só a regulação emocional e cognitiva, mas também uma maior resistência ao estresse, a fatores inflamatórios, não é? Ele vai melhorar a absorção de oxigênio nas células neuronais, ele vai aumentar a plasticidade cerebral. Então, esse conjunto de características nos faz pensar na necessidade de implementação de políticas públicas que vão ter baixo custo e um impacto muito grande na promoção da saúde mental da nossa população. Pessoal, o nosso primeiro bloco termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estarei com muito prazer disponível para dúvidas e esclarecimentos e em breve daremos continuidade com o nosso segundo bloco, que vai falar sobre a implementação de estratégias para a prevenção do suicídio em idosos.